A paz do Senhor, que bom que você está aqui mais uma vez para assistir esta aula tão maravilhosa. Estamos num trimestre maravilhoso. Espero que você já tenha aprendido bastante e tenha transmitido bastante conhecimento para os seus alunos e também para a sua vida. E hoje, na lição de número 8, nós vamos falar sobre a bondade que confere vida, isto é, quem tem essa virtude, este fruto, ele dá vida para as pessoas. Bondade significa pessoa inclinada a fazer o bem, uma pessoa que é benevolente, ela é generosa. A benignidade e a bondade está na nossa lição. Elas são aspectos gêmeos. É difícil separar uma pessoa benigna da pessoa bondosa. Elas andam juntas, né? Pois ambos aspectos têm sua origem no amor. Então, podemos chamá-las de gêmeas. A bondade, ela é o resultado da benignidade. Então, bondade é a prática de quem é benigno. Bondade, então, denota serviço ou ministério em favor do próximo. Então, bondade é a prática de quem é benigno, não são as boas obras da pessoa que tem essa grande virtude. E o nosso texto áureo está em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrecer a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Qualquer que aborrece, esse aborrecer aqui que nós estamos falando, que está registrado na palavra de Deus, é de contrariar o nosso próximo, de desagradar o nosso próximo, de entristecer ao nosso próximo. E quando nós fazemos isto, somos considerados homicidas. Verdade prática: a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Deus. Hoje nós vamos falar sobre a bondade versus homicídios. Vamos falar sobre o 6º mandamento, onde Deus exigiu da comunidade judaica que não tirasse a vida do seu próximo. No Cântico de Ana, está aqui na nossa lição diária, no seu cântico ela fala que Deus é o doador da vida e que somente Ele pode tirá-la. Nós vamos aprender lições maravilhosas para o nosso dia a dia. E também você deve ler e comparar o estudo de Mateus capítulo 5, versículo 20 ao 26, que é a nossa leitura bíblica em classe. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre esta passagem tão maravilhosa. E a nossa introdução, o comentarista diz que nós vamos falar sobre bondade, e somente tem esta virtude as pessoas que nasceram de novo, né, que deixaram a velha natureza para trás e se revestiram da nova natureza. E o nosso maior exemplo de bondade é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E na lição de hoje nós veremos que os maus pensamentos, mortes, adultérios, homicídios, falso testemunho, todas estas coisas provêm do nosso coração. E por falar em maus pensamentos, nós sabemos que nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, mas eu posso impedi-los de fazer morada na minha mente. Então, se o mau pensamento vier, o que nós temos que fazer? Neutralizá-lo instantaneamente, para que esta semente má não germine e não frutifique em nossos corações. Jesus diz que é do nosso coração que procede todas as coisas, né? Ele é a sede das nossas emoções, né? É o centro, é a totalidade do nosso intelecto, dos nossos desejos. E quando essas emoções, esses desejos,
eles estão impuros, né? Quando nós deixamos eles crescerem impuros no nosso coração, ele corrompe nossos pensamentos, corrompe nossas ações, corrompe nossos sentimentos e corrompe as nossas palavras. Então o pensamento pode até vir, mas não deixe ele fazer morada, né? Ele cria asas, a sua imaginação dá vazão para esses sentimentos perversos. Devemos orar e pedir ao Espírito Santo que nos livre destes maus pensamentos. Já vamos entrar para o primeiro ponto: bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. O cristão, ele deve ter esse firme compromisso de ser bom sempre para o seu próximo. E se não estamos sendo, alguma coisa está errada, né? Precisamos nos despojar da velha natureza. E quando não somos bons para o próximo, para as pessoas, é porque o egoísmo ainda domina o nosso interior. Primeiro ponto, a bondade como fruto do Espírito. A bondade é fruto do Espírito, é um aspecto do fruto do Espírito. E a benignidade e a bondade, né, nós já falamos, são frutos gêmeos. E está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 35, que o homem do seu bom tesouro tira as coisas boas e do seu mau tesouro ele tira os maus pensamentos, adultérios. Então nós precisamos, nessa nossa caminhada espiritual, juntar tesouros bons para tirar coisas boas do nosso coração e dividirmos com o nosso próximo. Então o que nós aprendemos desta passagem? Que todos nós temos um tesouro, mas que eu possa produzir coisas boas e que o meu tesouro, na verdade, nessa caminhada, ele seja bom e eu possa dar coisas boas para as pessoas que nos cercam. O ponto 2, a bondade de Deus. Aqui o nosso comentarista explica que a bondade de Deus, ela é singular. Por que ela é singular? Porque Deus, ele é bom para todos. A bondade do Pai pode ser revelada na sua provisão. Deus provê todas as coisas para todas as pessoas que estão espalhadas por este mundo inteiro, pois Ele faz com que o sol e a chuva se levante sobre os justos e os injustos. Mas a maior prova que nós temos da bondade de Deus foi quando, lá antes da fundação do mundo, Ele criou um plano maravilhoso de salvação para toda a humanidade e enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Está registrado em João capítulo 3, versículo 16. O Criador, ele é bom para todos e nós devemos seguir o exemplo de Deus. É muito fácil fazer o bem para quem nos faz o bem e é muito fácil fazer o mal para quem nos faz o mal. A Bíblia fala que nós devemos fazer o bem para todos. Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 18, está na lição, que nós devemos nos sujeitar aos bons e também nos sujeitar aos maus, isto é, fazer bem para todos, e devemos seguir o exemplo de Deus. Terceiro ponto, um homem bondoso e uma mulher bondosa. Aqui o nosso comentarista dá o exemplo de Jó e também dá o exemplo de Dorcas, mas nós temos outros exemplos de pessoas que foram benevolentes na Bíblia. Nós temos o exemplo de Davi em favor da casa do seu inimigo Saul, está registrado em 2 Samuel capítulo 9, versículo de 1 a 3. Nós temos o exemplo da bondade de Jesus, né, que veio a essa terra, desvestiu-se da sua glória e morreu em nosso lugar. E além de tantos benefícios que ele fez para as pessoas daquela época e ainda faz para nós na atualidade, também temos o exemplo de Estevão. Olha, como cristãos, devemos refletir o caráter de Cristo através da manifestação do fruto do Espírito. Pela árvore nós conhecemos os seus frutos. Pelos seus frutos nós conhecemos a árvore, né? Ao contrário, nós não conhecemos uma árvore pela sua folhagem, mas pelo fruto
que ela dá, e Jesus pregou muito sobre isso, sobre os frutos serem dignos de arrependimento. E nós não somos salvos por meio das boas obras. Muitas pessoas acham que serão salvos porque faz coisas boas para as pessoas, mas nós somos salvos por praticar estas obras boas. Está no Ensinador Cristão de 2009. Nós somos salvos para praticar as boas obras e não fomos salvos por intermédio das boas obras. Ninguém se salvará por boas obras, né? Fé e obras, elas devem andar juntas, né? E Jó, em suas lamentações, ele relembrava que ele livrava o miserável, que ele ajudava o órfão, ele ajudava a viúva, ele era o olho do cego e os pés do coxo, e ao estrangeiro ele dava abrigo. E ele fazia holocaustos constantes em favor dos seus filhos, né? Ele pensava: meus filhos estão indo para festas, vou consagrar a Deus para interceder por eles, porque quem sabe em meio a essas festas os meus filhos não pequem. Então Jó era um homem justo, temente, reto e bondoso, e precisamos aprender com Jó também. E outro exemplo que nós temos era da discípula chamada Dorcas, né? O significado do seu nome é gazela e em hebraico talita, e ela usava os seus talentos, os seus dons para ajudar os mais necessitados. Dorcas costurava roupas, né, para as pessoas menos favorecidas, para as viúvas, para os órfãos e para os pobres, e ela foi um exemplo para nós. Tanto que quando aquela mulher morreu, o povo não se contentou com isso e sabiam que Pedro estava em Jope e foram atrás dele, e Deus operou um milagre através do discípulo Pedro, do apóstolo Pedro, né? E aquela mulher alcançou a ressurreição. E a pergunta que fica para nós, né, olhando para a vida de Dorcas, é: o que estamos fazendo com os nossos dons? O que Deus te deu? O que você tem feito em benefício do próximo, né? Porque Deus não nos deu dons para usar apenas no nosso benefício, mas para nós compartilharmos com as pessoas que estão à nossa volta. Será que nós somos sensíveis às necessidades das outras pessoas? Será que nós enxergamos literalmente a necessidade do nosso próximo? E como nós reagimos diante da necessidade das pessoas? É isso que o Espírito Santo quer saber de nós, né? O que estamos fazendo com aquilo que nós temos, que Deus tem nos dado. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que assim como Deus operava através de Pedro para curar os enfermos, né? Ressuscitar, levantar os paralíticos e coxos, ele também operava na vida de Dorcas para ela ajudar os necessitados. E tudo é manifestação do Espírito Santo de Deus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem esse aspecto do fruto do Espírito chamado bondade, para ajudar os carentes. Então, a operação de milagres e ajudar os pobres, tudo é dom de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. E em João, primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, está escrito assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não enxerga? E nós temos outro exemplo aqui na nossa lição do Conheça Mais, né, a respeito da bondade. O nosso comentarista cita Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E quando nós lemos no livro de Atos, nós vemos que foi Barnabé que fez um encontro de Saulo de Tarso com os discípulos, porque os discípulos estavam temerosos a respeito de Saulo, mas Barnabé levou e disse: olha, esse homem está convertido mesmo. Foi ele que buscou Saulo de Tarso da Antioquia e levou para que encontrasse com os discípulos. E também foi Barnabé que teve a iniciativa de vender a sua herdade e depositar o valor inteiro nos pés dos discípulos para suprir a necessidade da igreja e dos mais necessitados. Ele é um homem
de exemplo para os nossos dias hoje, cheio de fé, cheio de virtude, cheio de bondade. E precisamos seguir esses exemplos, né, da palavra de Deus, sermos como Barnabé, como Dorcas, como Jó, né, como nosso próprio Deus. Nós precisamos seguir o exemplo. O motivo para fazermos obras não é para que a glória seja nossa, mas é para que as pessoas glorifiquem a Deus, né? As boas obras é para glorificar a Deus. Na palavra de Deus está escrito que o que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo. Porque se nós soltarmos aqui com trombeta tudo que nós fazemos de bom para as pessoas, nós vamos receber o nosso galardão aqui, a nossa honra aqui, a nossa glória aqui. Mas com certeza nós queremos receber o nosso galardão, que está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que você fizer, que seja para a glória do nome de Deus, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Porque se nós fizermos o bem por motivos egoístas, né, para nós mesmos, para fama, sucesso, a Bíblia diz que nós vamos receber o título de hipócritas. Está em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. E Tiago capítulo 2, versículo 7, diz que a fé sem obras, ela é morta. Obras não salvam ninguém, mas a minha fé precisa ser acompanhada de obras. E as minhas obras, elas precisam ser acompanhadas da minha fé. As duas, elas andam juntas. E isso faz parte da nossa nova natureza. O nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre homicídio. O que é homicídio? Homicídio é quando alguém tira a vida de outra pessoa. E esse está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 13, na lei de Moisés: não matarás. Isto é, você não tem permissão para tirar a vida do seu próximo, seja intencional ou não intencional. Nós não temos esse direito, porque Deus deu a vida e somente Ele tem o poder de tirar a vida de alguém. Encontramos no todo o Pentateuco várias advertências a respeito da violência contra a vida. Está no 6º mandamento de Deus. Deus é bom, por isso Ele estabeleceu leis para os homicídios dolosos, quer dizer, quando a pessoa mata outra pessoa intencionalmente. Então, o homicídio doloso é quando a pessoa tem realmente a intenção de matar. E desde a lei de Moisés, estas pessoas eram punidas, né? Elas tinham que pagar pelo seu crime, mas na lei de Moisés elas pagavam com a sua própria vida. E também tem os homicídios culposos, quando não há intenção de matar. Deus já sabia disso, que a pessoa podia matar alguém sem intenção nenhuma, estava trabalhando, o machado podia desprender, né, e matar uma pessoa sem intenção. E aí, por isso, Deus criou as cidades de refúgio. Os levitas, que eram responsáveis por essas cidades de refúgio, os levitas tinham 48 cidades e eram 6 cidades de refúgio. E a pessoa que matava sem intenção, ela ia para esse lugar para esconder da família da vítima, dos vingadores do sangue. Então elas ficavam lá até que elas fossem julgadas, se fossem consideradas inocentes ou culpadas. E elas tinham que ficar ali até a morte do sacerdote. Apenas quando o sacerdote morresse, elas eram livres da culpa e podiam sair das cidades de refúgio. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso lugar secreto. E quando Jesus Cristo morreu em nosso lugar, né, foi para remir dos nossos pecados. Por mais que o inimigo nos acuse, Jesus Cristo ainda é o nosso refúgio e nele podemos esconder, porque nele foram perdoados os nossos pecados. Então, a pessoa ficava ali até que se cumprisse o seu tempo, se ela fosse considerada inocente. E hoje, nós vemos as pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Isso é contra a lei de Deus e contra a lei na nossa Constituição também. Ninguém pode
fazer vingança com suas próprias mãos. Hoje, quando nós vemos os noticiários, são notícias bárbaras das pessoas fazendo linchamento, justiça com suas próprias mãos, né? Deus, Ele não permite que façamos isso. Devemos esperar em Deus e na justiça terrena. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas querem fazer justiça com as próprias mãos. E aqui, homicídio significa literalmente assassinato, né? É matar outra pessoa. E está na nossa lição que aqui não estão incluídos os crimes de guerra, os crimes, né, os assassinatos de pena de morte. Isso é outro julgamento, isso é uma outra questão. Aqui nós estamos falando apenas do homicídio como assassinato. Então, a pena de morte não está incluída aqui. As mortes nas guerras, elas não estão incluídas aqui. E também o nosso comentarista não falou da eutanásia, porque também é um outro assunto, né? Também não falou do suicídio, que é a pessoa tirar a sua própria vida. Ninguém tem direito de fazer isso, né? A pessoa, quando ela mata a si mesma, ela acha que a morte é a solução dos seus problemas, né? Que a sua dor vai sair, que os seus problemas vão acabar com a morte. E nós sabemos que não é assim, né? Nós devemos confiar em Deus e depositar nele toda a nossa esperança e todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, devemos lançar nos pés do Senhor. Mas aqui nessa lição nós estamos falando de assassinato. O Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de bondade, de amor, e Ele reforçou a legislação divina ao ensinar que podemos atentar contra a vida do nosso próximo, até mesmo por palavras. O que é que Jesus fez? Ele veio intensificar a lei. As pessoas acharam que Jesus veio abolir, acabar com a lei. Não, Jesus veio intensificar, né? As pessoas esperavam outra coisa. Ele intensificou os mandamentos e as ordenanças. Na lei, o homicídio, ele era apenas físico. Se a pessoa matasse alguém, se ela assassinasse alguém, ela ia para a pena de morte e ia pagar pelo seu crime. Mas Jesus, na nova aliança, Ele diz que se eu matasse uma pessoa nos meus pensamentos, por palavras, eu já era considerado um homicida. E todos os maus pensamentos, né? Tem pessoas que maquinam mal no seu coração, tem pessoas que matam as pessoas com palavras, ferem as pessoas, magoam as pessoas, entristecem as pessoas com palavras, e na palavra de Deus são consideradas homicidas, né? Jesus adverte que, se sem motivo se encolerizar, será réu de juízo, e se chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Na Bíblia de Estudo, no comentário bíblico pentecostal, diz que a batalha é ganha ou perdida no coração, onde reside a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então nós temos que repreender todo mau pensamento. Para ser santo, o primeiro passo é desejar ser santo. Para evitar os maus pensamentos, o primeiro passo é evitar os maus pensamentos, porque a maioria dos pecados, eles são premeditados, e nós precisamos de medidas drásticas para que a semente não dê raiz e produza uma colheita amarga. Jesus foi extremo, né, na sua decisão de intensificar os mandamentos? Não, Jesus disse que eu preciso isolar a semente maligna no meu coração o quanto antes, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, e matar alguém é ofensa contra Deus. O número de homicídios no Brasil, ele é alarmante, né? Conforme a fonte G1.com do Jornal Nacional, no Brasil se mata mais do que países que estão em guerra. Olha o exemplo. Na Síria, em 4 anos, 256 mil pessoas morreram, enquanto que no Brasil
em 4 anos morreram 279 mil pessoas, foram assassinadas. E em 2016, o Brasil teve 170 assassinatos por dia. E isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia. É você querer destruir a vida do próximo. Segundo ponto, nós vamos falar sobre aborto, a morte de um inocente indefeso. Infelizmente, no Brasil, homens e mulheres estão querendo que seja uma prática liberada. Mas independente do homem liberar ou não é liberado, continuará sendo pecado, porque o aborto, ele é um homicídio, ele é um assassinato. As clínicas clandestinas continuam fazendo aborto, mesmo sabendo que é crime na nossa Constituição. Deus fala que antes de formar alguém, ele já o vê. Então, o aborto, segundo o Código Penal brasileiro, ele também é um crime. O Criador não permite que nós, seres criados, venhamos a decidir quem deve viver ou quem deve morrer. As pessoas antigamente matavam por raiva, né? Ficavam encolerizados e tiravam a vida de alguém. Hoje nós vemos que as pessoas matam por inveja, por causa de herança, porque querem simplesmente ficar livre da pessoa, porque não gosta da pessoa, ela acha que ela tem o direito de decidir se a pessoa vive ou se a pessoa deve morrer. E isso é uma ofensa contra Deus, né? Deus, ele nos conhece e nos ama desde quando o nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre de nossa mãe. Então nós vimos Ezequiel falar sobre isso, Jeremias falar sobre isso, o salmista falar sobre isso, sobre a eleição, né? De Deus nos chamar desde o ventre da nossa mãe, de Deus nos escolher antes da concepção. E na concepção já é uma vida. Tem gente que acha que a vida é depois de 3 meses de gestação. Não. Na concepção já é uma vida. Aí você pode perguntar, então uma pessoa que faz um aborto tem perdão? Tem, deixa que ela se arrependa. Assim também o homicida, se ele se arrepender do seu pecado, existe perdão, porque foi para isso que Jesus veio, né? Morreu em nosso lugar. E se nós quisermos, ele é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. O primeiro homicídio, nós podemos perguntar, onde Caim viu o exemplo de homicídio que ele teve a ideia de matar o seu irmão? Tudo nasce em nosso coração. Jesus disse que os sentimentos, as nossas emoções, elas procedem de dentro, e é isso que contamina o homem. Não é o que entra, mas o que sai, né? E Caim, ele matou o seu irmão, e Deus disse para ele que a terra clamava pelo sangue do seu irmão, e Deus sentenciou a Caim. Ele foi punido por causa do seu homicídio, e todas as pessoas devem ser punidas por causa do seu crime, né? Hoje vemos as pessoas matarem acidentes de trânsito, e eles falam que a pessoa matou sem intenção, e às vezes nós vemos a pessoa não ser punida por causa do seu crime, né? A pessoa, quando ela anda em alta velocidade ou ela dirige embriagada, ela está sabendo que ela pode matar alguém. Então, na maioria das vezes, são crimes intencionais, mas se a lei não cobra, né, Deus punirá todos os homicidas, né? Deus, que não se arrependerem, vão perecer como homicidas. Homem algum pode zombar de Deus, porque todo pecado tem a sua recompensa. Está em Gálatas 6, versículo 7. Né? Não se engane, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar, né? E nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos semeando na nossa caminhada espiritual. E em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito que nenhum homicida vai entrar no céu.
E Jesus diz que aquele que fere seu irmão, que magoa seu irmão, ele é homicida. Quantas pessoas têm abandonado as igrejas porque foram feridos e magoados e não conseguem perdoar as ofensas? Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E nosso terceiro ponto: sejamos bondosos e misericordiosos. Isso deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte da sua vida, ser bondoso e misericordioso, socorrer as pessoas nas suas necessidades, quando elas estão doentes, com necessidades financeiras, precisando de um aconselhamento. Nós precisamos ser bondosos com as pessoas, misericordiosos, e não virar o rosto para a necessidade das pessoas. Devemos servir ao outro com amor. O comentarista diz que nós vivemos em um mundo egoísta, onde as pessoas só querem ser servidas, ela só quer para ela, só para mim. É um mundo egoísta. Eu quero só para mim, eu não quero distribuir nada para ninguém. Mas nós precisamos ser como sal e luz. Olha, o sal, ele é valorizado apenas por 2 atributos principais: o gosto e a conservação. Então, o cristão é comparado com o sal. Então, se o cristão perder o seu caráter, não produzir o fruto do Espírito, ele poderá ser considerado como sal, imprestável, não vai servir para nada, e ele vai ser rejeitado tanto pela igreja como pelo reino de Deus. Então, nós precisamos ter esta qualidade do sal e ser útil para as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos servir as pessoas com amor, precisamos amar as pessoas. É o amor ágape, o amor que vem de Deus, um amor sem interesse, sem troca, incondicional. Não ajudar as pessoas que no futuro vai poder retribuir, mas ajudar as pessoas sem interesse nenhum. Ajudar o irmão que está enfermo, que está enfrentando tribulação, que está enfrentando dificuldade financeira. Você tem ajudado seu irmão a carregar as suas cargas, Você tem acrescentado mais peso em suas cargas? Precisamos aliviar os fardos uns dos outros, ajudando o ferido. Jesus dá o exemplo do bom samaritano. E às vezes nós não queremos ajudar o nosso próximo. A palavra de Deus fala que eu preciso primeiro ajudar o doméstico da fé. É claro que sim. Primeiro de casa, da nossa igreja, mas se tiver ao nosso alcance, façamos o bem a todos. Com o pouco que nós temos, nós podemos ajudar e somar com os outros e tirar uma pessoa que está em aflição. Então, quem é o nosso próximo, Aquele doutor da lei queria tentar a Jesus com esta pergunta e disse para ele: então, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano, que nem o sacerdote, nem o levita quis ajudar aquele homem que estava caído, pois tinha apanhado dos salteadores, estava quase morto. E aquele samaritano recolheu, levou para uma estalagem, pagou suas despesas e ainda deixou dinheiro para o que mais precisasse. Será o que nós temos feito, O sacerdote fala de religiosidade, o levita também fala de religiosidade, e a bondade, ela não está nisso, ela está em nós, que a verdadeira religião é socorrer os aflitos, os órfãos, as viúvas e os pobres em sua necessidade, ajudando os irmãos. Paulo ensinou os Gálatas a fazerem o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, quantos irmãos em nossas igrejas estão carecendo de uma ajuda financeira, de oração ou de uma palavra? Mas às vezes nos tornamos indiferentes à dor dos outros e esquecemos de ajudar aqueles que estão perto de nós. Então vamos socorrer, na sua igreja local, faça alguma coisa, mobilize as pessoas e faça o bem para todos. Não espere que seu irmão peça ajuda. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo disse assim: olha, comunicai com os santos em suas necessidades, isto é, reparta o que você tem, dê o que você tem, antes mesmo que as pessoas te peçam. Se você sabe que o irmão está desempregado, está doente,
ajude. Se esperar que o irmão vá atrás mendigar, né, uma ajuda, sendo que nós sabemos fazer o bem é fácil, né? Fazer o mal que é difícil, mas fazer o bem é muito fácil. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, é melhor ajudar as pessoas do que ficar amontoando riquezas, guardando fortuna, sendo que nós sabemos que o amanhã não nos pertence e que não vamos levar nada daquilo. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a desprender das coisas materiais e que sejamos mais generosos com o nosso próximo. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Volte sempre aqui no meu canal e assista às aulas, comente, e que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma ótima aula neste domingo. E fique com Deus.